E galera, mais um vídeo aqui hoje em Potsdam, que é uma cidade perto de Berlim, cidade bem pequena. Algumas pessoas falam que é uma extensão de Berlim, outras pessoas falam que é uma cidade perto de Berlim. Então, pra mim, é uma cidade perto de Berlim. Se você tá turistando em Berlim, tem um dia extra na sua viagem, acho que compensa vir aqui. É muito pertinho e é muito bonita também. Um dia dá pra fazer muita coisa aqui. Aí, acabei de chegar aqui. Essa aqui é meio que a parte central. Tô aqui passando por uma ponte aqui. Bem interessante. Ali na frente ali é um City Palace, a gente vai lá. Como a maioria de vocês sabem, a gente mostra o mundo, mas também bate-papo, né? A gente fala sobre política, geopolítica, macroeconomia, negócios, que é o que eu sou profissional, né? Eu sou consultor aqui fora, ajudo empresas do mundo inteiro a melhorar processos e eu uso muito a macroeconomia e a geopolítica para identificar gaps também e futuras oportunidades. Então, por isso que é um papo aqui mais inteligente. Se você gosta, fica aí que vai ser legal. Olha só que legal, aqui é um parque aqui também. Olha que bonito. Muito bonito, muito calmo. Eu gosto de Potsdam. Como vocês estão vendo, a cidade é cheia de lago. Vou mostrar aqui. A cidade é cheia de lago, parece. Ali na frente tem tipo um London Eye, um olho de Londres. E também tem Santa Catarina também. Tá vendo ali? Uma cidade muito bonita, as pessoas muito educadas também. É um pouco diferente de Berlim. As pessoas também são boas, mas aqui eu acho que é uma galera mais do passado, mais legal de se lidar, né? Vamos lá. Aqui é a City Palace. Aqui era a residência do antigo rei da Prússia, a extinta Prússia. Então, por isso aqui é bem legal. Vários palácios aqui, castelos. E é muito legal, eu gosto muito de Potsdam. É uma cidade que ainda lembra um pouco a antiga Alemanha, sem muita imigração exagerada. Então é muito bonito, muito bonito. E também muito histórico também. E aqui, pra você ver, tem bastante turista, mas não é tanto assim também não. É muito legal, muito legal. Sempre que eu posso eu vim aqui, que é muito perto de Berlim, né? Eu viajo a Europa inteira todo mês, mas eu consigo sempre vir aqui em Potsdam, que é pertinho de Berlim. Eu fico muito em Munique, fico muito na Áustria, fico muito na Suíça, por questões profissionais, pelas consultorias financeiras, econômicas e de negócios. Olha só que legal. Muito, muito, muito bonito. Vocês viram a declaração do CEO da BlackRock, Larry Fink? A declaração dele foi meio doidona, assim, que eu achei. Que ninguém tá falando disso. Por isso que eu falo. Minha vida é analisar situações do mercado global. Então, eu vejo as coisas que as pessoas não veem. Por exemplo, aí no Brasil, pelo fato de não falar outras línguas, pelo fato de não trabalhar com isso. Então, ele falou o seguinte, olha, se o Estreito de Hormuz for fechado pelo Irã, se os Estados Unidos não tomar conta do Estreito de Hormuz, vai ter uma paralisação global, entendeu? Então, é foda o que vai acontecer. E ele falou num tom de preocupação, entendeu? E meio que deu um chega pra lá, falou assim, olha, Trump, você tem que tomar o Estreito de Hormuz, entendeu? Eu entendi isso. Mas só que os Estados Unidos, eles são autossuficientes, entendeu? Mas problemas são os outros países, por exemplo, da Europa. Eles dependem muito de lá, do Estreito de Hormuz, para várias coisas. Entendeu? Então, a Europa mesmo vai sobreviver se os Estados Unidos tomar aquela parte ali. Mas a Europa é o seguinte também. Os Estados Unidos, a vida inteira é da Europa. Mas agora aqui os Estados Unidos precisam de ajuda da Europa por causa da proximidade localização geográfica, que é muito mais próxima do Irã do que os Estados Unidos, obviamente. Tipo assim, eles poderem colocar navios lá, poderem colocar, por exemplo, armamento mais próximo para poder ajudar os Estados Unidos, não negam ajuda, entendeu? Então, se o Trump começar a reagir contra isso, falar assim, olha, beleza, vocês não vão me ajudar, então a casa vai cair para vocês não vão ter nada mais da nossa ajuda para sair da OTAN, porque 50% do armamento da OTAN vem dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, vai ter um lockdown novamente, mas vai ser de energia, não vai ser de doença, esse tipo de coisa, vai ser de energia, combustível, entendeu? Aqui na Europa, alguns países já estão falando para voltar a trabalhar de casa, para gastar menos combustíveis, já estão falando para economizar, por exemplo, lojas fechando mais cedo. Isso já está acontecendo na Ásia, então já vai chegar aí na América do Sul, se o Strait
não for aberto. Então, vamos ver como é que vai ser. Não tá cheirando coisa boa, não. Vamos ver como funciona lá dentro. Uma parte do palácio. Vamos ver como é que é. Aqui tem bandeira. Aquela bandeira branca e vermelha ali, eu não sei de que é. Será que é de Potsdam? Ou será que era da antiga Prússia? Não sei, vou procurar saber aqui. Eu geralmente sei todas as bandeiras do mundo. Vocês conhecem aquela bandeira ali? Ela tem um símbolo no meio. Então, provavelmente, uma recessão global deve acontecer devido a essa fala de Larry Fink. Isso é preocupante, porque, pô, imagina, economicamente falando, mais uma recessão, ninguém aguenta mais, pô. Sério, ninguém aguenta mais. Muito problema, muito problema. Mas só que os países que precisam ajudar não ajudam. Entendeu? Pelo contrário, estão afrouxando mais ainda a entrada, por exemplo, de imigração legal para a Europa. A Europa está sendo destruída. Olha que cultura bonita europeia. Aqui tem menos turistas, no sentido assim, sabe? Porque todo lugar que você vai na Europa é muito turista o tempo inteiro e tal, não sei o quê. Quando você vai mais para o interior, cidades menores, você consegue ver a história ainda intacta, sem woke, sem eles inventarem nada. Entendeu? É muito bonita a cultura europeia e ela foi muito importante para o mundo inteiro, principalmente a parte cristã, entendeu? Então, assim, a base europeia, a base cultural europeia é cristã e eles estão perdendo isso, entendeu? Você vê, é tudo limpo, tudo muito bonito, mas aí começa a trazer culturas diferentes que não agrega nada e vai perder. Olha só pra você, que coisa bonita, entendeu? Olha que história, isso aqui é história, gente, não pode acabar com isso não, entendeu? Não pode acabar com isso, entendeu? Aqui era a antiga Prússia, pô. O último líder, rei da Prússia, morou aqui era o palácio dele. Então, assim, olha que, tipo assim, várias histórias legais que a Europa tá perdendo, entendeu? Por quê? Tá trazendo, sei lá, muito muçulmano, tá trazendo muito africano, tá trazendo muito sul-americano. E essas pessoas não estão contribuindo nada para a cultura local e querem mudar a cultura do país, entendeu? Isso é terrível. Isso é terrível. Deixa o país mais perigoso, um país sem identidade. Então a gente tem que melhorar essa situação. A gente tem que saber analisar esse tipo de situação que está acontecendo, entendeu? É muito sério. Continuando andando aqui pela cidade, é tudo muito pertinho, tudo muito limpo, bonito, organizado. Olha pra você ver. Lembra muito Munique. Munique é muito legal também, muito organizado, mas o alemão ele é muito organizado, inacreditavelmente organizado, que eu acho muito legal. Mas essa política de abrir as portas para todo mundo tá acabando com o país, infelizmente, a cultura tão legal dessa, de organização, de ordem, sabe, de progresso. Então, é inacreditável que eles estão deixando acontecer com o país deles. E eu conheço tantas pessoas boas aqui, é porque eu consigo enxergar o futuro de uma maneira diferente que as pessoas enxergam. Então eu penso daqui 50 anos, daqui 70 anos, daqui 70 anos. Não quero bater o buzina ali pra ninguém, que doideira. Então é preocupante, cara, preocupante. Eu vejo essas pessoas aqui, olha, pô, nos países dela, desfrutando um feriado, hoje é feriado, entendeu? E daqui a alguns anos eles não vão poder fazer isso. Tenho certeza absoluta, entendeu? Então, complexo, cara, complexo. E o Brasil, hein? Essa lei da misoginia. Eu vi um podcast, eu esqueci o nome do cara, é Doutor alguma coisa. Ele é um cara tatuadão, assim. O podcast dele é bom. Pô, ele contra algumas feministas, cara, essa lei vai ser uma carnificina para os homens. Porque é muito subjetivo. Então essa mulher, de qualquer maneira, tipo assim, se ela encrespar com você, ou não foi com sua cara, ou sei lá, ela pode denunciar e acabar com a sua vida, cara. Que isso, que maluquice. Que maluquice. Só o Brasil pra ter umas leis malucas dessa, entendeu? É inacreditável. Tem hora que a gente acha que as coisas que acontecem no Brasil é piada. Mas, fazer o quê? Falar de coisa boa, o Nicolas. A gente tem que sempre orar pro Nicolas. Por quê? Porque ele é o único cara, tipo assim, na política que eu posso falar que eu confio. Entendeu? E eu tenho medo o que aconteça com ele, igual aconteceu, por exemplo, com o Charlie Kirk. Então, a gente tem sempre que agradecer pela vida dele, porque ele é um cara que genuinamente quer o Brasil melhor, entendeu? Não é só por política, não é só por
por dinheiro. Se fosse por dinheiro, seria, para ele, é um prejuízo muito grande. Porque ele tem 21 milhões de seguidores. E ele conseguiria fazer milhões por semana, se ele quisesse. Entendeu? E ele se expõe politicamente, coloca a vida dele e a vida da família dele em perigo. O país, querendo um país melhor, entendeu? Então a gente tem que dar muito valor a isso. E torcer para que Deus o proteja. E se nada acontecer com ele, com certeza ele vai ser o novo presidente lá do Brasil daqui, sei lá, 10 anos. Porque ele não tem idade ainda. Então assim, a gente tem que torcer para que ele continue firme, continue saudável. Ele e a família dele, que Deus abençoe demais. Que é um cara que pode mudar alguma coisa no Brasil. Entendeu? É um cara que pode ser um Bukele da vida, por exemplo. Logicamente, com a personalidade dele. Mas é um cara que eu realmente acredito. E é o único também, tá? Nenhum outro coloca a mão no fogo. Então, tomara que dê tudo certo pra ele. Se der tudo certo pra ele, provavelmente vai dar muito certo pro Brasil também, entendeu? Porque o que ele quer é o Brasil melhor, pô. Dá pra ver genuinamente, não é nada mascarado, não é nada inventado, sabe? Dá pra ver genuinamente que ele quer isso. E eu acredito nele demais. Tomara que ele continue firme e bem. Aqui hoje é feriado, né? Eles falam Good Friday. Então, e geralmente os lugares, pelo menos em Berlim, estão cheios, porque as pessoas vão sair de casa, vão, como é que eu falo? Vão passear, levam a família pra passear e tudo. E eu gosto de Potsdam por causa disso. Aqui é mais vazio, aqui é mais a cidade de verdade mesmo, é bonita, é limpa, entendeu? Então pra mim é muito legal estar sempre aqui e pra enxergar a cultura de verdade que ainda não desapareceu. Obviamente daqui a alguns anos isso vai acontecer, não tenho o que fazer, entendeu? Mas tomara que eles preservem isso, não só aqui, mas a Europa inteira. Olha só aqui, cidade bonitinha, cidade legal. E é bem perto de Berlim, é o quê? Mais ou menos uns 40 minutos de Berlim, então bem próximo, tranquilo demais. Pra você ver ali, tem uma catedral ali, aqui tem uma rua de comércio, ali tá fechado, provavelmente não dá pra passar carro aqui, né, porque tá fechado ali, aqui só tem basicamente restaurante, comércio, mas tudo muito legal, tudo muito bonito, muito limpo. Então, olha que bonito, muito legal, muito legal. Vou ver aqui. O que eu acho mais legal disso tudo é porque é tudo muito limpo. Então, isso aqui me pega bastante, porque quando a gente vai nas grandes cidades, nas grandes capitais aqui na Europa, o fato de ter muita gente, e não são todas as pessoas que têm a mesma cultura, eles deixam a cidade muito suja, né? Entendeu? Por falta de costume ou por falta de cuidado. E aqui você realmente sente que as pessoas cuidam da cidade, que é o patrimônio deles, entendeu? Então, é muito bonito, muito legal. Muito legal. Eu moro perto de uma senior house, que é como se fosse um asilo no Brasil, é uma casa para idosos. Aí dias do domingo, quando eu tenho tempo, não estou trabalhando, eu vou lá visitar eles, conversar, porque muitas das vezes eles não têm mais família, ou a família largou. Aí eu vou lá às vezes. E um dia eu falando que eu era do Brasil e tal, aí tinha um senhor lá, ele é bem lúcido, bem velho, mas bem lúcido. Aí ele falando comigo a história do passado, a Segunda Guerra, e ele falando comigo que era muito comum que antigamente, ao invés das pessoas falarem sonho americano, era sonho argentino, que o sonho de todo mundo aqui na Europa era se mudar para a Argentina, entendeu? Porque no início do século 19, 20, a Argentina era a maior economia do mundo junto com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha muita guerra, né? O Reino Unido, no caso. E então as pessoas evitavam isso. Então, basicamente, as pessoas se mudavam muito para a Argentina. Por isso que no sul do Brasil tem uma comunidade muito grande de alemão, né? Olha como é que é bonitinha a cidade. Tem uma comunidade muito grande de alemão. Então, obviamente, eles saíram daqui por causa da Segunda Guerra, né? Por causa do nazismo, esse tipo de coisa. Mas também pela qualidade de vida que tinha na Argentina e também no sul aí do Brasil. E ele me contava que, por exemplo, quando eles viam alguém rico aqui na Europa, muito rico, milionário, bem vestido, eles falavam, ó, esse aí deve ser argentino. Olha que doideira, como que as coisas mudam, né? Muito foda, porque você pensar como que é a Argentina hoje, como que era
há 100, 150 anos atrás, é muito diferente. O que o socialismo, o comunismo faz, né? Destrói tudo, pô. Não tem jeito. Então, ele contando cada história legal. E eu gosto, porque é parte do meu trabalho também, saber a história, mas de quem realmente viveu isso, sabe? Pô, muito legal. E falando assim, ó, que hoje a Alemanha está irreconhecível quando se olha 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Obviamente que teve muita mudança, especialmente pela questão do Muro de Berlim, quando caiu em 89. Mas, mesmo assim, eu entendi o que ele quis falar, entendeu? Ele falando que não reconhece mais o país dele. Mas totalmente compreensível. É foda, né? O cara deve ficar muito bolado vendo o país dele se perder e tudo. Olha aí que pedaço bonito. Aqui parece que ali caminhão não deve passar não, que é muito baixo. Muito legal essa parte aqui, é muito bonita. Então aqui teve muita história. Isso aqui provavelmente era para proteger os palácios ali atrás, né? Os palácios da antiga Prússia. Porque parece que tem aquela entrada ali, aquele portão. Também tem aquela parte de cima ali, onde as pessoas ficavam armadas, geralmente. Aqui, ó, as pessoas ficavam aqui com flecha, com arma e tudo, para proteger as muralhas, né? Pô, acho muito legal essas histórias, meu Deus. Quem não gosta disso é maluquice. Então, muito bonito, muito bonito. Se você não me segue ainda, segue lá na minha página de macroeconomia e geopolítica, que é Louis Coste Oficial, beleza? E também me siga na outra página lá, que é Louis Coste Business, entendeu? Então, assim, me segue nessas duas porque uma fala de macroeconomia e geopolítica e a outra é só de negócios, entendeu? Então, me segue lá, que vai ser legal, vai ser legal. A minha de geopolítica e macroeconomia, já tem mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais de 100 mil seguidores, tá indo bem, apesar do Instagram querer me bloquear sempre, porque eu falo e faço análise sobre tópicos que as pessoas não gostam de falar sobre, entendeu? Então acaba que fica mais complexo. Mas mesmo assim tá entregando muito. Eles me bloqueiam bastante, por exemplo, eu não posso fazer live até o ano que vem. Eles param de entregar meus stories. Mas só que como o tópico que eu falo é bom, as coisas que eu posto no feed entrega muito, entendeu? Então tem milhões e milhões e milhões de visualização. E agora comecei a outra página que é sobre negócios, que eu acho que as pessoas iriam gostar. Por quê? O fato de eu ter a visão macroeconômica e geopolítica, eu sempre trago essa visão pro negócio, entendeu? Prevendo o futuro. Olha, isso acontecer aqui, vai acontecer isso no negócio. Olha, isso aqui acontecer, vai acontecer isso no negócio. Esse tipo de coisa, entendeu? E poucas pessoas têm essa visão. Então, se você precisar desse tipo de consultoria na sua empresa, entre em contato comigo. Especialista em receita recorrente. Se sua empresa ela tem um one-time revenue, que é o quê? É aquela receita que não é prevista. Por exemplo, a pessoa vai lá uma vez e não sabe se vai voltar. Você não sabe se aquele cliente ele vai voltar. Eu consigo mudar a sua empresa no sentido que, beleza, ao invés de você ter receita uma vez no ano daquele cliente, você pode ter uma receita mensalmente, semanalmente, ou a cada 6 meses, mas você tem recorrência em relação àquele cliente. A gente vai mudar, a gente muda isso, entendeu? Criando outros produtos, ou dando consultoria para melhorar a precificação, entendeu? Ter um lifetime value maior, entendeu? Tipo assim, fazer com que a relação entre cliente e empresa seja longa o suficiente para te dar um nível de receita bom durante a vida, entendeu? Então, a análise totalmente diferente, mas que faz muito sentido. Por exemplo, a Netflix é receita recorrente, não é isso? Você paga ali todo mês. A Spotify, você paga ali todo mês. Entendeu? Eu faço isso, eu faço com que, em vez de você ter uma receita grande de uma vez só, entendeu? Durante um ano, eu faço com que essa receita seja vários anos e mensalmente. Você pode, o quê? Prever um fluxo de caixa, por exemplo. Você pode dar um passo maior que as pernas, já que você sabe quanto receita você vai ter nos próximos meses, nos próximos anos, entendeu? Então é muito mais fácil de lidar com uma situação como essa, entendeu? Então se você tiver interesse, fala comigo. A cidade é muito bonita mesmo, não tem jeito. Muito legal, muito família, muito tranquila. Tem muita coisa para fazer. Muito restaurante. Pô, aqui no verão é bizarramente legal. Mas fica também cheio, não fica vazio assim não, fica mais cheio que isso. Mas geralmente quem vem aqui é quem mora em Berlim mesmo, ou quem conhece Potsdam. Mas aqui é um lugar bom de se ver, entendeu? Olha só que rua legal. Aqui é cheio de comércio, não dá pra ver, mas cheio de comércio de um lado do outro. Restaurantes, cafés. E vocês viram, em uma semana colocaram o Felca como... deram um programa pra ele pra falar sobre saúde mental, sendo que ele já falou várias vezes que ele é problemático. Uma trans como ministra, como representante das mulheres. É coisa de maluco, pô. Lei de misoginia.
que é totalmente subjetiva. Então, vejo zero chance do Brasil melhorar nos próximos anos. É cada coisa de maluco. E eu tenho que explicar isso aqui fora. E as pessoas, como que eles vão me levar a sério? Entendeu? Complexo, pô, complexo. Não é fácil. Acabei de chegar no Sunset Park. Não sei se assim se pronuncia. Mas é um lugar muito turístico aqui. Já vim aqui algumas vezes também. Aqui é a entrada. Bem antigo. Mas eu vou te mostrar lá dentro como que é. É bem legal, é muito grande, enorme. Enorme, eu sempre me perco. Mas o que eu ia falar? A gente às vezes tem vergonha de se expor quando a gente tá na cidade da gente. Por exemplo, quando eu vou no Brasil, eu tenho vergonha demais de fazer um stories, por exemplo. Principalmente andando na rua. Então eu quase não faço geralmente em casa. Aqui fora eu não tô nem aí, sabe? Tipo assim, as pessoas ficam olhando pra gente falando, né, pra câmera, esse tipo de coisa. Deve se perguntar alguma coisa, esse cara aí tá falando o quê? Aqui eu não tô falando alemão, tô falando em português, né? Então, é foda. A gente perde totalmente a vergonha, o que é bom. O que é bom. E não pode ter vergonha também, não. Não são eles que pagam minhas contas. Então, eu também perdi a vergonha, sabe com o quê? Dando palestra. Eu fazia online, né? Eu já fiz palestra online pra 20 mil pessoas. Loucura, né? Eu falei pra 20 mil pessoas, então é muita coisa. Online, mas pessoalmente, o máximo que eu já falei assim, foi 1000 pessoas, 800, presencialmente, né? Mas hoje é mais tranquilo. E é em inglês, né? Não é em português. As palestras que eu dou. Então, um pouco mais complexo. Mas como eu vivo aqui há muitos anos, eu consigo falar bem inglês e falo bem espanhol. O português tá uma merda. Eu esqueço muita palavra. Mas meu alemão ainda é meio fraco. Mas vamos melhorar. Vai melhorar. Olha aqui. E uma coisa que é interessante aqui também na Alemanha, a maioria dos lugares que você vai pra entrar é de graça, entendeu? Só que lugares históricos. Um lugar ou outro, assim, é pago, mas geralmente é tudo aberto ao público. Então só chega e entra, entendeu? Geralmente tudo é de graça, a maioria das coisas. O que é uma parte interessante também. Né? Gasta pouco grana pra quem tá com o budget apertado. Então lugares super históricos. Aqui tem que falar baixo porque tem gente aqui, né? Não quer barulho. Pessoal, como é que é? Aqui tá escuraço. Vamos ver aqui. Olha só que legal. Uma história muito grande aqui. Então, é bom pra vir com a família, pra se divertir um pouco, sair um pouco da rotina. Aqui tem vários guias também, que você paga um guia, aí ele te leva uma semana um dia inteiro nos lugares turísticos aqui de Potsdam. Bem interessante aqui, ó. Galera aqui, ó, com guia. Entendeu? Legal aqui. Esse aqui é o parque de Samsung Park e tem o Samsung Palace também. A história aqui é muito bonita. Esse parque é enorme, muito grande. Eu me perco aqui sempre. Aí a história é muito legal. O rei da Prússia, que era essa região aqui no passado, a antiga Prússia, Frederick, ele foi no Palácio de Versalhes. Aqui na frente é um palácio enorme aqui, isso aqui tudo. Aí tem que subir essas escadas aqui para chegar lá. A história é muito legal. Ele foi no Palácio de Versalhes, na França, e gostou muito, né? Achou muito bonito e tal. Aí ele falou assim, por que a gente não tem isso na Prússia, no caso aqui, na Alemanha? Aí ele foi lá e construiu todo esse parque, todo esse palácio aqui, ali onde é que ele morava, né, no caso. E ele construiu essa parte aqui toda por inveja mesmo. Porque ele foi no Palácio de Versalhes e achou legal. Eu fui no Palácio de Versalhes, é bem bonito mesmo. Mas aqui no verão e primavera também é muito bonito. Agora vamos subir as escadas até lá em cima, né? Aqui, todo esse muro que você vê, que tá sobre concreto no caso, na época, por exemplo, primavera e verão, fica cheio de como se fosse trepadeira, sabe? Muito bonito, muito bonito. Mas só que agora tá fora de tempo. Por exemplo, hoje aqui tá 8 graus, então não fica bonito. Fica meio cinza e tal. Mas o local aqui tem muita história. E pensar que isso aqui foi construído por inveja. Muito engraçado, pô. Mas é verdade. O cara viu que tem uma coisa legal em outro país, por que não trazer o país dele? Entendeu? Isso que os grandes líderes têm que fazer. O Brasil, por exemplo. Você vê coisas boas, hábitos bons que funcionam em outros locais e trazer pro seu país. Entendeu? Então, nada, zero a reclamar. Tudo certinho. Faria o mesmo. Só que eu não sou rei, né?
Vamos ver aqui. Tá vendo que eu já tô bufando, né? E eu faço exercício todo dia. Não era pra estar assim, não. Vamos ver. Muita escada. Eu tô subindo no pique. Outra coisa também, o parque é muito grande. Eu já tô andando, tem horas aqui, eu não vou gravar tudo. Mas, muito grande. Aqui dá pra ver o palácio, é muito grande. Olha só. E vai até lá atrás. Enorme. Ele tinha 2 palácios aqui, né? No caso, tem aquela parte central, que ali ele ficava, por exemplo, para fazer as coisas burocráticas. No caso da cidade de Potsdam. No caso, na época, antiga Prússia. E aqui era para ficar com a família dele, é o refúgio. Muito grande, né? Foda. Muita gente. Até que enfim a gente chegou. Vamos ver aqui. Aqui tem gente falando todas as línguas possíveis. Então vamos ver. É muito grande. Aqui, até lá na frente. Só que de extensão para trás disso aqui é muito grande. Enorme mesmo. Ah, muito grande, tá maluco. Conselho demais. Se vier em Berlim, pode vir aqui pertinho. Por exemplo, de carro dá 25, 30 minutos. De trem dá mais ou menos 50 minutos. Porque você tem que trocar de trem, são 2 trens para chegar aqui. Então, muito pertinho. É uma viagem que... Viagem não, né? 40 minutos não é nada. Então compensa muito ir. Beleza? Vamos ver aqui. Tem muitas coisas para trás. Não vou conseguir mostrar tudo não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. No Brasil tem lugares históricos assim, por exemplo, que você consegue ir para desfrutar, ver alguma coisa interessante que fez parte da história. Eu sei que tem alguns locais, mas não sei se as pessoas gostam de ir em museu ou lugares históricos assim. Por exemplo, em Minas Gerais tem Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes. Tem vários lugares históricos, né? As pessoas gostam muito de ir. Mas em outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro também tem muita coisa histórica. Eu não sei como é que estão hoje as pessoas no Brasil, já que são quase 9 anos morando fora. Aqui, ó, tem tipo um moinho de vento. É muito comum, a gente vê muito isso, sabe onde? Nos Países Baixos, onde fica a Holanda. Tem vários moinhos como esse aqui. Muito legal. E lá fica nos jardins, né? Vocês têm que ir também nos jardins, esqueci o nome, lá já fui lá também, nos jardins de Amsterdã. Pra ver as tulipas de Amsterdã. Porra, bizarro de tão bonito. Tá maluco. Bonito demais. Olha aqui pra você ver. Tem o senhor cantando. Olha a roupa dele, que legal. E dentro dos palácios, dos castelos que tem aqui, você pode entrar. Aí tem souvenir, tem chaveirinho, cartão postal, tem camisa do local, tem quadros sobre os lugares aqui. Você pode comprar, né? É um comércio interno. Ali fica bem cheio lá dentro. Aqui é um pouco ao redor. Entendeu? Então tem muita coisa aqui pra fazer. Deixa eu vou do outro lado ali. Meio perdido, eu sempre me perco. Já vim aqui várias vezes, mas sempre me perco. Normal do Luiz. E me conta aí, vocês gostam de viajar também? Eu gosto. Eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, então eu acho que eu sou meio chato. Mas eu gosto de quê? De comer muito. Às vezes eu viajo pra comer. Eu vejo uma comida legal assim, de algum país, já vou lá. Eu vou lá e como, foda-se, entendeu? Eu gosto muito de cozinhar, viajo bastante também, eu viajo muito a trabalho, mas eu também viajo, eu aproveito essas viagens, eu vou passear, entendeu? Então não é 100% trabalho. Também tem diversão também, eu tento sempre conhecer o local, comida local, cultura local, para ter certo tipo de conhecimento que a gente não teria online, né? Porque muitas coisas são distorcidas. Então, vale a pena sempre você se inserir na cultura para ter um conhecimento a mais. Aí as pessoas devem achar, pô, mas isso é bobeira e tal. Gente, conhecimento nunca é demais. Principalmente cultural, sabe? Sobre o mundo.
você fica um cara que é muito difícil de se converter, entendeu? A coisas idiotas, quando você tem esse tipo de conhecimento. Então acaba que você fica mais inteligente, fica mais intelectual, você consegue entrar em qualquer discussão. Não, mas eu tava lá, isso aconteceu e tal, e tal, e tal. Entendeu? Eu já fui lá, já vi. Então as coisas ficam mais difíceis de te contar uma história errada, entendeu? Hoje é muito fácil contar uma história errada. Eu canso de falar que, como que é lá no Brasil, por exemplo. Tudo distorcido. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, de quanto tempo essas paradas? Por exemplo, aqui, olha. Olha só. Muita coisa aqui. Quanto tempo essas coisas aqui, esse palácio de coisa? Nos anos de 1700. Final de 1600, 1699 e 1753 demoraram a construir isso, essas coisas aqui. Todos esses monumentos aqui. Então é bem antigo, bem antigo. Mas tudo ainda bem... Eles sempre cuidam muito, né? Então ainda bem bonito, bem conservado. Muito legal. Como eu disse, o parque é enorme, aqui ainda é tudo parque. São quilômetros de extensão. Aqui fica tipo num segundo andar, fica num piso mais alto. Para você andar o parque inteiro é basicamente um dia. Eu não vou no parque todo não, porque é muito grande. Mas é muito verde, muito bonito. Pô, que pena. Essa parte aqui era muito legal, eles estão reformando aqui. Parte de um outro palácio que tem aqui, em uma outra área do parque. Não era muito legal. Tá vendo ali em cima, ali tem a parte de cima do palácio. Esse palácio aqui é mais legal do que o outro, porque esse aqui é bonito. Agora eles estão, tipo, reformando. Olha só. Muito legal. Mas... vamos ver se dá pra entrar lá dentro hoje. Como tá reformando, deve estar fechado. Esse é o problema. Pô, não sei vocês, mas quando eu vejo esse tipo de lugar histórico, mais de 300, 400 anos, eu me enxergo lá. Pô, como é que era, será? Como é que eram as roupas? Como que as pessoas se comunicavam? Sabe? Como que funcionavam as coisas na época? Eu acho formidável. A história é muito legal. Bem contada e contada da maneira correta, é muito bonito. Muito bonito. Mas hoje tem essa besteira de sempre mudar tudo. Teve uma época, logo quando lançou, por exemplo... não sei se foi o iPhone Gemini, a primeira versão dela atualizada, os reis que eram brancos no passado, quando você pedia pra gerar foto, os reis vinham negros. Aí é brincadeira, pô. Você mudar a história por causa de inclusão, aí é foda. Aí eu lembro que as ações da Alphabet, que é da dona da Google, caiu bastante por causa disso. Olha que bonito. E ele vai até do outro lado, essa parte aqui eles estão reformando. Parece que ali já houve reforma. Pô, muito bonito. Olha só. Aqui é outra. Ali onde é que a gente estava. Aí foi andando direto aqui. Tem outro palácio ali na frente. Olha como é que é muito grande aqui. Doideira, né? E não tem quase ninguém. Só que é muito grande também, muito grande. Tem um mapa aqui, eu já tô andando aqui, fora de brincadeira, uns 12 quilômetros. Entendeu? Isso tudo foi construído na época do rei Frederick, da Prússia. E aqui, ó, pra vocês, se eu quiser tirar uma foto, pedir pra alguém, nem tem gente aqui pra pedir, entendeu? É muito doideira, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, tem um palácio ali na frente, ali, outro palácio. Olha só, doideira, né? E aqui ainda é parte do parque, muito grande. Eu tava lá do outro lado, já andei isso tudo aqui. Agora eu tô aqui perto do palácio ali na frente. É isso, que do lado aqui também é só parque. Você não vê mais nada, só parque, parque, parque. Depois eu vou ter que ir ali almoçar. Eu lembro que ano passado eu fui num restaurante muito legal lá, vou tentar ver se ele tá aberto. Muito boa a comida. Não sei vocês, mas eu não acho que a comida alemã ela tem algo que chama atenção, sabe? Por exemplo, a comida italiana, pô, tem muitas opções. A comida alemã, eu acho que tem muito pouca variedade. Ou talvez eu não conheço, né? Tem isso também.
mas eu acho muita pouca variedade. E eles consomem muito. Eu gosto, por exemplo, de carne de porco, eu gosto. Mas só que eu acho que o jeito que eles consomem é too much, entendeu? Eles também consomem muita salsicha. Então é muita coisa de verdade. Mas no sentido assim, de pesado. E aí eles comem, por exemplo, chucrute, que é tipo um joelho. Eles comem então a comida tradicional deles aqui também. A comida que eu mais gosto deles, da Alemanha aqui, é o schnitzel. O schnitzel me pega muito. Ali tem outro palácio ali. Eu fico imaginando como que era o Frederick, o rei da Prússia, na época. Muito grande, pô. Logicamente que ele não andava isso aqui, né? Ele devia ter seus cavalos, cavalaria só pra ele e tudo. Mas é doideira mesmo. Se liga. Vocês gostam de vídeo assim, eu mostrando mais o local? Ou eu comentando sobre o mundo geopolítica, macroeconomia, finanças, negócios? Eu falo sobre tudo. A vantagem de ter conhecimento é isso. A gente consegue falar sobre qualquer tipo de coisa. Agora vamos ver onde que a gente tá. Aqui dá pra ver muita coisa. Pelo menos eu acho, né? Se bem que não tá verde aqui, as montações não tá bonita. Não tá legal não. O problema é o seguinte. Tô aqui, mas vou ter que voltar. Que fase, meu Deus. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar certinho. Se liga. Aqui parece estar meio abandonado. Será que dá pra entrar ali? Não vou tentar não, porque a Alemanha é o seguinte. São muito corretos, né? Talvez não pode entrar. Geralmente as coisas que são abertas você pode entrar. Mas não vou não, porque vai que não é. Tá doido sair do Brasil pra ir preso. Aqui fora é maluquice. Maluquice mesmo. Tem gente aqui. Olha só. Legal o lugar até. Tem alguém escarrando o nariz. Vamos ver. Não tem nada demais não. Galera refletindo sobre a vida. Então é isso, gente. Ficando por aqui, mostrei um pouco de Potsdam, uma cidade pertinho de Berlim. Se você quiser vir, se estiver em Berlim, quiser vir por aqui, de carro dá 25 minutos, de trem dá mais ou menos uns 40 minutos. E é bem de boa, bonita cidade, vocês vão gostar, muita coisa pra fazer, muita coisa assim. Dá pra fazer tudo em um dia, mas tem muito lugar pra conhecer, mas só que é tudo pertinho, né? Então é isso, se inscreva no canal, deixa seu like aí, se tiver algum tópico, se você tiver algum tópico que queira discutir, falar, saber sobre no mundo de geopolítica, macroeconomia, negócios, coloca aí embaixo que a gente vai falar sobre, ok? Tamo junto, valeu!